Seja bem-vindo a mais um episódio do Drivencast, o podcast sobre marketing e negócios. E hoje nós vamos falar muito sobre marketing com essa convidada, que ela é fundadora e CEO da agência Grapefy, ela também é mentora e palestrante. Então nós vamos falar sobre marketing digital, tráfego pago, funis de vendas, conteúdo, muita polêmica nesse mundo do marketing. Quero que vocês recebam aqui com muito carinho Rainara Borges. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Joffer, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Você que já trabalhou comigo e é uma pessoa que eu admiro muito. Quando ele me convidou, eu até falei, eu achei que ele estava sendo convidado, porque ele é uma pessoa tão querida, né, nesse mundo. É isso, obrigado. Fico muito feliz aí pelo carinho, né? Pela atenção. De fato, a gente trabalhou junto ali. Ainda estamos, né? Alguns projetos aí futuros bem bacanas. Em breve vocês saberão. Mas é isso. Rainara, para a gente começar então, conta um pouco sobre a Rainara, sobre a sua história, como é que você entrou nesse mundo do marketing digital, o que você fez antes disso? Bom, eu acho que eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu não gostava de jeito nenhum de trabalhar de CLT. Nunca gostei. Eu sempre tinha na cabeça que um dia eu ia empreender. Eu só não sabia quando e foi no momento de Deus, assim, eu digo. Porque vontade eu sempre tive muito. Quando criança, eu até falei isso em uma palestra, que eu brincava de empreendedora, como se eu tivesse um negócio ali, pegava todos os objetos da casa da minha mãe e colocava lá para vender e aí eu chamava minhas primas, aí elas eram minhas funcionárias. Uma eu colocava para ser vendedora, outra eu colocava para ser estoquista e eu ficava lá só administrando. Então eu já me imaginava, já me via sendo. Eu brincava também de professora, dava aula para as plantas lá da minha mãe, da minha casa, e de atriz. Aí eu falo que hoje eu consegui unificar tudo que eu faço nos meus sonhos de criança, o que eu fazia quando eu era criança, no que eu brincava. Hoje eu consigo, assim, sendo empreendedora, empresária, dona de uma agência, eu sou professora, eu sou atriz, eu sou empreendedora, então eu me sinto, assim, realizada. Lógico que financeiramente ainda não estou onde eu gostaria de estar, tem muito a ser alcançado, mas eu comecei, assim, sonhando. E em 2021, para colocar a transição de carreira do CLT para o digital, eu vi uma amiga que a história dela é até bem bacana, porque ela machucou o pé, quebrou um dedo, e por esse acaso da vida ela teve que ficar afastada do trabalho. E daí acabou que ela não tinha renda. Aí o que aconteceu? Ela foi pro mercado digital e começou a dar muito certo. E eu, sendo bem sincera, eu já tinha feito essa mesma coisa que ela pesquisada, aparecia para mim essa questão do digital, em 2020, quando começou a pandemia, né? E eu tava no CLT e eles reduziram o salário. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Agora fodeu mesmo. Daí eu preciso de uma renda extra. Aí eu pesquisei como. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Como ganhar dinheiro sem sair de casa. Eu fiz isso. E aí apareceu lá o marketing digital. Só que eu vi os vídeos todos iguais. Eu pensei, isso aqui é golpe, é pirâmide, igual o Bitcoin na época. Hoje eu tô vendo tanto que o golpe do Bitcoin, meu Deus, por que eu não caí? Porque a gente não entendia. Na época parecia que era tudo muito complexo, mas eu acho que era só falta de maturidade mesmo e de querer ir a fundo nas coisas pra você entender. Porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Essa falta de maturidade, de ir atrás e entender o que é. Porque se eu tivesse comprado o Bitcoin naquela época, hoje. Mas não é assim, né? Na época todo mundo achou que era um estilo pirâmide. E da mesma forma foi o digital pra mim, o que eu pensei quando eu vi na época. Eu só acreditei quando eu vi ela tendo resultado. Só que eu não quis ir pro mesmo nicho que o dela, que no caso é afiliados. Eu não me identifiquei. Até tentei por umas 2 semanas e eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Porque eu sempre tive um estilo mais reservado. Me considero reservada, mais low profile. Não deveria por trabalhar com marketing, mas é um perfil e é algo que eu luto contra isso todos os dias. Eu falo que meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu tenho que lutar contra essa vontade de não aparecer, de ser mais reservada. Eu tenho que, assim, mostrar os meus resultados, mostrar o que eu faço, porque ideias eu tenho muitas. Só que a maioria das vezes a gente fica preso ali na sua própria empresa e não consegue expor elas na internet, o que é o correto para quem trabalha nessa área, né? Enfim,
Não gostei do nicho dela, né? Não quis seguir. E decidi fazer dropshipping, que era algo que era mais minha cara. Porque eu não precisava falar com ninguém, eu não precisava aparecer, eu só precisava trabalhar ali nos bastidores. Então eu falei, agora que eu vou ficar rica fazendo drop. Só que eu peguei uma época do drop que ele já tava mudando. Não era mais igual lá no começo, que qualquer coisinha vendia. Você colocava lá um pedaço de papel para vender e só fazia uma boa copy e qualquer tipo de criativo vendia. Não. A época que eu entrei já estava diferente. As pessoas já estavam sacando que aquilo ali era um produto de drop, já estavam entendendo mais o que é. E loja genérica não estava dando tão certo mais. Até por conta logo em sequência já começou as taxas. Então eu falei, não dá, é inviável, não consegui. Ao contrário de outros colegas que deram certo nessa área, não consegui negociações com os fornecedores da China. Porque eles tiveram que fazer isso para poder compensar a operação, né? Que é um lucro pequeno. Eles postam lá, vendi 1 milhão. Mas você vai ver, é 10%, até menos de lucro dessa operação. Então eu não achei viável para mim e nem honesto, sendo bem sincera, assim, não é algo que condiz com meus valores e princípios. E daí, prestando serviço, na prestação de serviço de gestão de tráfego, fazendo o que eu faço hoje, eu vejo muito mais propósito. Vejo muito mais entrega, que de fato eu posso transformar vidas em empresas. Então, assim, para mim faz muito mais sentido estar nessa área hoje e fazer o que eu faço. Que bacana, show de bola. Eu também confesso que comecei basicamente assim, dessa mesma forma que você. Meu primeiro contato com o mercado digital foi em 2018. Eu vi um curso que na época se chamava Afiliado Orgânico. Esse curso, assim, na época era um dos mais vendidos, mais conhecidos, mais famosos. E você não precisava investir dinheiro, né? Porque você trabalhava de forma orgânica. Então você não precisava comprar mídia nem anunciar, era só você, de fato, investir o seu tempo nas estratégias para você ter resultado. E eu comecei a me deparar com as mesmas coisas. Os vídeos todos eram iguais, todo mundo falava a mesma coisa, todo mundo abria Hotmart lá para ensinar. E eu até comprei um curso na época, um 97, e, tipo assim, hoje isso assim é ticket super baixo, mas em 2018 era um valor alto. Então eu peguei o dinheiro emprestado com meu pai ali, na época eu já trabalhava, só que eu não tinha aquele valor, peguei o dinheiro com meu pai, falei, não, quando eu receber eu te pago. Comprei o curso, comecei a fazer as aulas, só que quando começou a entrar nessa parte prática, de fato, que tinha muito essa questão de você fazer algo que não é 100% verdade. Não é que seja mentira, mas não é 100% verdade. E aí, quando eu vi que aquilo bateu com os meus princípios, eu falei, cara, não quero, já pedi reembolso. Mandei até na comunidade ali do Facebook pro pessoal, falei, olha, não sei como é que vocês estão fazendo isso, porque como é que vocês têm coragem, tipo assim, de estar fazendo um negócio desse, às vezes as pessoas são enganadas. Mas hoje eu falo para todo mundo que começa, seja com a prestação de serviço, seja entrando na comunidade, Sobral é que, pô, você começou da maneira certa. É claro que assim, não tem uma maneira certa, mas no sentido de, pelo menos, você vai se ver livre de 90% dos bloqueios, que na época dava muito como afiliado, mas você faz algo que tem propósito. Então, Sim. muito bacana essa transição. E como que foi esse desafio de, beleza, entendi que o serviço eu consigo agregar valor e transformar a vida das pessoas, eu consigo mudar até mesmo a vida do empresário, da empresa, mas quando que você se tornou assim a Rainara iniciante no mercado digital para a Rainara, de fato, empresária, empreendedora, que tem uma agência, como que foi essa transição? Eu costumo dizer que eu cresci em 1 ano, eu devo ter crescido uns 5 anos. Porque eu passei por um momento muito difícil, que foi assim que eu saí do CLT, em 2022. E 2022 não, 2023. Foi bem no início. Eu montei uma loja. Logo de cara, eu fiz um e-commerce para a loja, que a minha ideia era tocar os dois. O físico, o presencial e o online ali com a loja. E, cara, e a agência ao mesmo tempo. Tava já com a agência e clientes. E eu falei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque eu só trabalhava e não via lucro. Assim, o físico, ele te gasta muita energia, exige muito de você, porque as pessoas, elas não querem. Eu achei que eu abrindo uma loja, ia as pessoas lá, e aí eu ia colocar uma funcionária lá,
quando as coisas começaram a dar certo, mas não foi nada do que eu imaginei. Então eu cresci muito nesse processo, errando e quebrando a cara, porque de fato foi algo que me tomou muito dinheiro e eu não consegui ir para frente. Às vezes se eu tivesse focado só no e-commerce e algum modo private label que fabricasse para mim, para que eu pudesse focar naquilo ali e tivesse estoque e não nessa questão presencial, porque o presencial eu tinha que ir fazer uma curadoria ali presencial, escolher as roupas e aí acabava que eu não tinha grade para colocar no e-commerce. E quem trabalha com e-commerce sabe que uma das principais coisas é essa questão do estoque. É claro que seu site ele tem que estar impecável também. A pessoa tem que entrar ali, ela tem que se sentir totalmente confortável e fácil acesso para que ela compre. Senão, acabou. Sua vitrine ali é o seu e-commerce. E eu não conseguia focar nisso tudo. Imagina, uma loja física, um e-commerce e mais clientes de agência. Eu tava assim, ficando louca. Então, por isso que eu digo que eu cresci muito em um ano, eu cresci em 5, porque isso daí me deu muito know-how e quebrei muita cara. Então, eu digo que eu aprendi muito. E eu falei, não, agora eu sei que eu preciso focar, escolher uma coisa e focar minhas energias todas nisso daqui e fazer dar certo. E contratar gente boa. Eu sempre, algo que eu tenho um lema comigo, você precisa contratar. É claro que já aconteceu de eu não poder fazer isso, contratar pessoas melhores do que eu, na minha visão. Aconteceu já de treinar juninhos e tal, e é aquele processo que eu e o Juninho é muito difícil. Mas você ter condições de contratar pessoas melhores do que você, isso daí te dá muito conhecimento mais rápido também. Porque você aprende, aquela pessoa aprende com você, claro, eu acredito que todo mundo tem algo para ensinar. Mas você contratar uma pessoa, sentar em mesas de pessoas melhores do que você, eu sempre digo isso também, se você tá numa mesa que você se considera o melhor, você tá na mesa errada. Você não pode estar numa mesa que você acha que você é o melhor e que só você tem que ensinar ali. Não. Eu acho que eu tenho a aprender até com um gari. De rua ele tem algo para me ensinar, porque ele viveu alguma coisa que eu não vivi. Então, com certeza, ele tem uma experiência que ele possa me passar e eu vou aprender alguma coisa com aquilo ali. Da mesma forma, é na minha agência. Eu busco sempre me conectar com a história das pessoas, ver se ela tem os mesmos princípios ali, valores. Só disso daí, não me interessa às vezes se ela é muito boa no que ela faz, mas se eu me conectar com essa parte, eu já sei que a gente vai dar certo. Às vezes pode acontecer um contratempo, igual aconteceu com você, por questão de demanda mesmo e correria, mas se eu me conectar com isso, eu acredito que, seriamente, que a gente tem uma parceria forte e que essa pessoa, com certeza, ela tem algo para me agregar e que vai ser algo de longo prazo e produtivo. Que bacana. E nesse cenário que você começou a atender empresas, fez essa migração, se tornou uma empresária múltipla, né? Logo de cara você abriu uma série de negócios, né? Até uma empreendedora serial, né? Você não chegou, é claro, não chegou assim a dar tão sequência nisso, até porque você focou mais na agência, né? Sim. Mas como que você enxergou, por exemplo, entrando nesse mundo da prestação de serviço, no mundo do marketing, lidando com empresários, empresárias, não que você não fizesse isso, mas agora de uma forma 100% profissional e explicar algo que ainda é muito novo para o empreendedor, para a pessoa que está lá no seu dia a dia, no seu negócio, entender que, poxa, a vida inteira eu vendi os clientes vindo até a minha empresa, a minha loja e comprando de mim sem eu precisar fazer muito esforço de ir atrás desse cliente. Só que como que você explica hoje, como que você começou a explicar para esse cliente de que não, o mundo mudou e hoje o cliente ele não vai mais entrar por entrar na sua porta. Claro que pode acontecer, com certeza. Por se o meu carro furar o pneu, eu vou na borracharia que está mais perto, né? Eu não vou procurar um anúncio ali. Posso até procurar no Google meu negócio, né? Perfil da empresa do Google, qual que é a borracharia mais próxima. Mas agora tem uma possibilidade e tem uma necessidade de você ir atrás do seu cliente, porque se você não for, seu concorrente vai atrás, outras empresas vão atrás daquele cliente que era seu. Como que você vê hoje e como que você começou a explicar na época? Hoje, é claro, é muito mais difundido, o tráfego pago, a grande maioria sabe do que é, mas como que você começou a explicar isso? Tipo assim, o cara que não entende nada, empreendedor tradicional a vida inteira, você falou, cara, é possível a gente anunciar na internet e se vender através da internet.
Então, eu comecei com o que eu costumo chamar, né? Nós bem sabemos de conteúdo topo de funil, Uhum. que é aquele para as pessoas mais inconscientes mesmo. Que elas não sabem que ela precisa daquilo ali. Aí ela já viu, mas não sabe como funciona, do que se trata, ou então às vezes ela acha que é só apertar aquele botão ali de turbinar, que é isso que os gestores de tráfego fazem. Mas enfim, eu tenho uma didática muito boa. Eu considero, né? Muito simples. Eu sempre buscar palavras mais simples para que qualquer pessoa entenda. Porque se a pessoa não entender o que eu falei, eu estou errando na minha comunicação. Então eu acho que eu sempre tenho que estar falando para qualquer pessoa entender, por mais leiga que ela seja. Então eu busco o exemplo mais esdrúxulo para passar para a pessoa, para que ela possa entender como que funciona e como que aquilo ali vai ajudar no trabalho dela. E outra coisa que eu vejo assim como primordial, é a pessoa que eu entendi isso também logo de cara, desde o início, que é o relacionamento com o cliente. Às vezes, tem clientes que eles não estão tão satisfeitos com o resultado, mas eles ficam por conta do relacionamento que você mantém com eles. Por isso que, antes de contratar um segundo gestor para minha agência, eu contratei uma CS, que ela é responsável pelo sucesso do cliente. E isso daí mudou tudo, porque ela é a pessoa agora que tem o relacionamento de frente com o cliente ali. E eu considero ela hoje na agência a função mais importante. Porque ela precisa estar ali mantendo o relacionamento com aquele cliente para que ele permaneça na base. E, é claro, alinhamento de expectativas. E isso tudo ela que faz. Porque 50% é a nossa responsabilidade, né? Mas as outras 50% é o cliente. Então, se ele não fizer a parte dele também, não tem como a gente fazer milagre. Sim, Só Jesus. exatamente. E além desse ponto, além de ser 50 nosso, 50 do cliente, ainda tem Uhum. uma porcentagem do cliente que é o que vai comprar. Então, assim, se Uhum. houver empenho, tanto da nossa parte como prestador de serviço, empenho da empresa que a gente está prestando serviço, ainda assim precisa do cliente lá na ponta comprar para a gente ter sucesso, para a gente ter resultado. Então, é um trabalho dificultoso, é claro. Marketing, assim, são N possibilidades, são muitas variáveis, não existe forma certa ou forma correta de fazer. Eu até brinco com o pessoal lá na faculdade, eu falo assim que o legal da nossa profissão é que todo mundo é melhor do que a gente, né? Todo mundo é melhor em marketing, todo mundo entende de marketing, todo mundo sabe o que vai dar certo. Uhum. E é claro, isso é uma ironia, né? Claro, tem muitas pessoas que são melhores do que pessoas que formam em marketing. Um canudo não vai te dar garantia de que você é bom em nenhum curso. Uhum. Mas hoje eu vejo que a gente tem essa dificuldade e às vezes tem até uma crença limitante na cabeça do empresário, da empreendedora, de que, poxa, eu preciso de muito dinheiro para começar a investir na internet. Então, até o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo, que pensa que ela precisa investir muito dinheiro, que ela só vai ter resultado se ela investir rios de dinheiro? O que você fala para essa pessoa e quanto, né? Vamos passar um pouco aqui para a parte prática, quanto que essa pessoa já pode começar a investir na internet? Rios de dinheiro eu não diria, mas tem que ter ali, claro, uma média de uns R$ 2.000 para iniciar. Isso falando de investimento em serviço e dentro das plataformas. Olha, hoje eu considero que um negócio local, vamos pegar esse exemplo, porque para cada nicho é diferente, né? O e-commerce é diferente, para lançamento é diferente. Então vamos falar aqui dos empresários da nossa cidade. Eu não só acredito, como eu prego isso para todo cliente que entra em contato comigo. Existe uma base do negócio local dele que, se ele não tiver bem ranqueado, ele está perdendo dinheiro e ele nem precisa investir em tráfego para isso, que é o Google Meu Negócio. Hoje a gente vende esse serviço como o serviço de entrada da nossa agência. Porque se a pessoa não está bem segmentada ali no Google Perfil Empresa, que atualizou agora Uhum. esse o nome. Pra quê, né? Pra que Pra mexer no quê? nome das coisas? Pra quê? Enfim. Enfim, é isso. O cliente, o empresário, ele precisa estar bem segmentado, bem ranqueado ali no Google Perfil Empresa. E posteriormente, e para isso ele nem precisa investir em tráfego. Ele só precisa encontrar uma boa pessoa. No caso, nós fazemos isso. Eu não sei, às vezes tem algum social media que faz também essa questão do ranqueamento. Mas eu contratei, tenho ferramentas específicas para que a gente consiga, de fato, melhorar essa nota. E essa ferramenta, ela me ajuda muito nessa questão. E é a primeira coisa que eu olho quando eu vou abordar alguém para poder prospectar, é o perfil empresa dela no Google.
está ruim, cara, eu já sei que esse cliente vai me dar mais trabalho. Então, ele precisa estar bem ranqueado ali, porque o orgânico dele precisa ser tão bom quanto o tráfego. Os dois precisam estar ali alinhados e caminhando junto. Então, assim, não precisa investir rios de dinheiro. Para começar, o Google Perfil Empresa, ele tem um custo, eu diria, baixíssimo para nós e um retorno imenso. Agora, para começar a anunciar em outras plataformas, como a Meta e o Google, dependendo do nicho, ele é mais caro, né? Então, ali eu não recomendo investir menos de R$1.000 por plataforma. Mas na Meta, por exemplo, a gente tem clientes que a gente consegue levar resultados incríveis com a pessoa investindo R$500 por mês. Mas depende muito do nicho. Eu sei que essa palavra o pessoal não gosta muito. Quando você faz uma pergunta, você fala depende. E é que a gente mais usa. Mas é que a gente mais usa, porque assim, como nós não somos nichados, a gente já tem diversos nichos, cara, nenhuma experiência é igual. Cada nicho você se surpreende, assim, com o resultado que você conseguiu levar com a pessoa investindo tão pouco. E já outras, a pessoa investe mais e a gente não consegue levar tanto resultado. Acaba que tem meses que se a gente investir mais, acaba aumentando o custo por lead e o lead nem retorna tão qualificado. Então, assim, depende. Boa. E é interessante também porque dentro do marketing digital, mas no marketing se tem um termo que é o marketing fit product, que é o fit do mercado com aquele produto ou serviço. E tem alguns produtos, alguns serviços que de fato não dá fit no digital. Pode ser que aconteça, claro, tem pessoas que são totalmente disruptivas e conseguem fazer isso. Mas tem nichos que são mais dificultosos, são mais caros, e aí de fato não é com 2.000 que você vai conseguir escalar, vai precisar de um investimento muito maior. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita dificuldade no empresário entender o seguinte, que às vezes a pessoa aluga um ponto de esquina ali, um ponto comercial, paga 20 mil de aluguel. Se não entrar nenhum cliente, o cara não vai chegar no dono do ponto e falar assim, ô fulano, cadê meus clientes que não tá entrando? Ô fulano, tô pagando 20 mil aqui e você tá me trazendo... Não. Agora, quando se trata de serviço de marketing digital, de tráfego, que a gente se compromete com essa geração de demanda, já existe uma cobrança muito grande. Cara, cadê Com o certeza. resultado? Você não está trazendo lead, o lead está ruim, etc, está caro. E, então, como que você enxerga isso e como que você consegue até balizar? Porque, às vezes, o problema não está no tráfego, não está na geração de demanda. E até mesmo, antes da gente entrar nesse ponto, como é que você explicaria o que é tráfego pago para quem está nos ouvindo aí? Porque às vezes o pessoal acha que é um negócio místico, miraculoso, que você coloca lá e sai lead potencial, o cara vende todo dia. Explica o pessoal o que é tráfego. Acontece muito das pessoas acharem que é algo assim milagroso mesmo. Já aconteceu muito. E isso acontece, na maioria das vezes, por você não alinhar as expectativas. Eu sempre digo, alinha bem as expectativas que você não vai ter dor de cabeça com o seu cliente. Mas, resumindo, para explicar ali o que é o tráfego pago, eu diria que um outdoor, ele é uma forma de tráfego pago. Outdoor todo mundo conhece, né? É aquele negócio que está lá na sua cidade, com a sua cara, e você coloca lá algo para divulgar o seu trabalho. O tráfego pago, os anúncios online, é basicamente a mesma coisa, só que online. Ali na palma da sua mão, no digital. Você vai estar na maior avenida do mundo. Todo mundo tem um acesso fácil a você, porque hoje as pessoas já acordam com o celular na mão, já acordam abrindo as redes sociais. E não só redes sociais, mas ali no seu e-mail, naquele site que você gosta de visitar e ver aquele tênis que você queria comprar ou as coisas que você precisa. Em todos esses lugares é possível anunciar. É possível que a sua empresa seja vista. Naquela propaganda, aquele anúncio chato que você vê antes de ver um vídeo no YouTube. Isso é tráfego pago. Estamos em todos os lugares. Até nos seus sonhos. Cara, esses dias até assinei, tem um tempo já assinei o YouTube Premium. Porque pra você parar de ver os seus próprios falei, anúncios. Cara, chega, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. Eu não aguento a gente mais. que faz os anúncios, ninguém aguenta mais ver isso, né? Exatamente. E tipo assim, é uma hipocrisia, né? É o que paga o nosso salário, a gente tá ali falando que não aguenta ver mais anúncios. Exatamente. Igual eu, quando apareço os meus próprios clientes pra mim, os meus próprios anúncios que a gente subiu lá, e eu falei, não aguento mais, chega.
E então, beleza. Então a pessoa entendeu o que que é tráfego. Só que existe um outro problema que às vezes o problema não está na geração de demanda, que é o tráfego. Então o tráfego consegue capturar esses potenciais clientes, né, esses leads, e traz ali para o atendimento. Só que a gente tem uma demanda muito grande de pessoas querendo comprar e às vezes um comercial ruim, um comercial que não converte. Às vezes a experiência do cliente na ponta lá não tá legal. Às vezes o empresário não quer investir numa página de vendas, numa landing page, num site. Como que você lida com essa situação de, poxa, tá legal o tráfego, o custo tá ok, a demanda tá chegando, mas eu preciso ter uma conversa séria com esse empresário aqui para a gente ajustar, seja o comercial, seja o CRM que o pessoal não está preenchendo e aí você fica sem esses dados para saber quanto que vendeu. Como que você lida com essas situações? Bom, a gente lida fazendo reuniões e alinhando a expectativa com o cliente até que ele entenda. A gente tem planilhas hoje e que a gente mostra a jornada o cliente do cliente, a jornada que ele vai percorrer e onde é que está o gargalo. Porque, por exemplo, se a gente está gerando X leads, ele está conseguindo agendar tanto, mas não está conseguindo converter, a gente já sabe que o problema está ali no comercial. Então a gente precisa ver, analisar todas as conversas ali e entender o que, que a gente pode fazer para melhorar. Uma coisa que muitos clientes não fazem também, e a gente vê que aonde eles estão deixando o dinheiro na mesa, é fazer follow-up. Fazer o acompanhamento ali e tocar na dor da pessoa até que ela compre. Eu falo, quando uma pessoa entra na minha base, ela só não fecha comigo se ela me bloquear. Porque nunca mais eu vou parar de falar com ela. E assim, entrou na base, acabou. E é isso que eu prego, essa é a minha cultura, assim, com os clientes também. Eu falo assim, cara, isso aqui é seu dinheiro, você pagou para ter essa pessoa aqui na sua base. Então você não pode deixar que ela simplesmente vá embora. É claro que tem um momento, eu fiz 6 follow-ups, a pessoa não respondeu, não falou nada, ela vai entrar ali como desqualificado. Aí a gente vai montando até uma lista desses próprios números desqualificados para que a gente não gaste mais dinheiro anunciando para essas pessoas que não está dentro do perfil de compra da empresa. Então, isso daí é primordial. Você fazer esse tipo de análise e ir a fundo com a pessoa para entender onde que está o gargalo. Ela precisa de treinamento comercial? Vamos fazer. Vamos fazer porque, no final das contas, o cliente não importa se você está levando lead, o que, que você está fazendo. Ele quer o dinheiro no bolso. E é isso que vai valer para todo mundo, até a gente. O que importa pra gente é o dinheiro no bolso. Da mesma forma, o nosso cliente. Então, ele não vai ficar com você ali, tá, por mais que você mantenha um relacionamento, que é muito importante. Uma coisa é você levar o lead e a pessoa não fechar porque é responsabilidade dela e ela ter a consciência disso. Outra coisa é só você no seu consciente, você achar que você está fazendo um bom trabalho, que você está levando os leads ali, pronto, e a pessoa vai entender isso. Não. Se você, o óbvio precisa ser dito. Se você não alinhar isso com ela, falar assim, olha, você está errando aqui dessa forma, você não vai conseguir fechar. A gente avaliou o seu atendimento, a gente fez um cliente oculto e você não está atendendo as expectativas de que uma pessoa que fecharia com você teria. Então, a gente alinha isso tudo em reunião, porque às vezes ficar mandando mensagem não dá certo. Na verdade, às vezes não dá certo, gente. Você tem que fazer uma reunião ali, olhar a afeição do cliente, sentir ele, para ver se ele concorda. Se ele tem a consciência de que a operação dele precisa de melhora, ou se ele acha que o problema é seu. Que a responsabilidade da venda é totalmente sua. Aí, nestes casos, não tem o que a gente fazer. Aí eu até prefiro que esse cliente ele saia da minha base. Você demite o Eu cliente. demito o cliente. Ou então, se ele quiser me demitir, eu falo assim: estamos de acordo. Excelente. E tem um ponto dentro disso também que hoje a gente vê muito se falar que poxa, o custo por lead está caro, tá cada vez mais caro anunciar na internet. Só que por um outro lado a gente vê algumas estratégias para redução desse CAC, né, esse custo de aquisição de cliente. Por exemplo, branding sempre foi a maior estratégia para reduzir custo de aquisição de cliente e colocar margem no seu produto, por exemplo. iPhone. Se a gente for pegar o custo de produção do iPhone X, o valor que ele é vendido, a gente fica abismado. Mas por que que existe esse valor tão alto e que as pessoas pagam por isso? Branding, construção de marca. Eu convenci as pessoas de que esse pode não ser o melhor celular, por mais que eu acredito que seja, por mais que
os usuários acreditam que seja. Pode não ser. Algum vai falar, não, é o Samsung S não sei das quantas e tal. É Xiaomi. O Xiaomi, o Motorola X e tal. Só que existe uma construção de marca na cabeça do consumidor, um posicionamento que é ocupado somente por aquela marca. Sim. Isso reduz CAC, isso reduz preço, isso é muito negligenciado até. Então hoje o que você vê nesse sentido de custos cada vez mais altos, precisando da empresa gerar branding, precisando da empresa gerar conteúdo. Acho que conteúdo é uma das coisas mais assim desqualificadas no sentido de desvalorização. É muito deixado de lado, é muito desvalorizado. Ah, não, joga no chat GPT e a gente faz os conteúdos. Cara, conteúdo é uma das coisas mais complexas que existe, assim. Eu falo para os meus clientes, falo para parceiro, para qualquer pessoa que me pergunta, eu sou 100% sincero. Falo, cara, conteúdo é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque conteúdo ruim, beleza, você joga no chat GPT, você faz. Agora, um Sim. conteúdo que de fato comunica com aquela pessoa, que vai na essência, que desperta uma emoção, seja de raiva, tristeza, ódio, alegria, enfim, que toca na pessoa, é diferente. Então, como que você enxerga, e até mesmo como que você lida, seja na empresa, seja até mesmo você como pessoa, nessa construção de marca, nesse posicionamento, nessa geração de conteúdo para diminuir esse CAC, né, esse custo de aquisição e aumentar cada vez mais o seu lucro? Bom, falando dos clientes, para eu passar essas ideias de conteúdo para eles, eu sempre busco entender a dor do cliente dele. A gente precisa pensar, entrar dentro do negócio dele ali de fato, fazer um estudo, ver o que que deu mais certo, o que que deu errado. E a gente precisa, principal de tudo, eu diria, encontrar a dor do cliente dele ali. E aí, a partir disso, eu crio coisas focadas. Eu não pego prompts prontos, jogo lá no chat e falo para o chat criar os conteúdos. Não, eu sempre pego, eu vou assim, eu gasto meu tempo mesmo. E eu vou digitando tudo ali, conforme o cliente vai passando, eu vou assim, e eu vou explicando tudo para ele. E ele vai entendendo, ele vai adquirindo inteligência. E a partir disso, eu pego referências. As referências, já leu aquele livro, né? Roube como artista? Uso muito. Então, eu pego as referências e aí eu melhoro elas. Melhoro as referências para a gente fazer melhor para o cliente. É claro que nem sempre eles entendem, conseguem reproduzir igual. Porque se eles conseguissem, eu falo, vocês teriam um resultado incrível. Mas você já viu aquela coisa assim, você imagina uma coisa na sua cabeça, uma produção de filme, assim, de cinema, mas acaba que às vezes o cliente não consegue entregar. Mas quando sou eu mesma, como as ideias vêm dessa cabecinha aqui, daí eu me obrigo a pessoa que vai editar também a fazer exatamente como eu tive a ideia. E assim, as minhas ideias, elas surgem. É muito. Não tem como eu te explicar. Porque é muito criativo. Eu não sei se isso é um dom. Eu acredito que Sim. seja, uma pessoa ser criativa, assim, porque eu tenho muito dom de criação. Do nada, eu tô uma imaginação muito fértil. E eu acho, gente, que isso está totalmente relacionado à minha infância. Que eu tive uma infância, assim, bem nerd, sabe? De ver muito anime, de usar muita imaginação, porque eu gostava muito disso, então eu achava que eu era uma super heroína. E isso daí me ajudou e ajuda até hoje, porque eu tenho, de fato, eu tenho muita criatividade. Então, as pessoas, nossa, como que ela, de onde que ela tirou isso? Como que você pensou nisso? E eu falo assim, gente, não sei, simplesmente fluiu. E às vezes eu vou lá, escrevo tudo que eu pensei no chat e ele apenas lapida a minha ideia, tipo, melhora. Dá enredo, assim, cria um roteiro com a minha ideia. Não foi ele que criou, porque as ideias dele de fato são horríveis. Eu não gosto. Mas enfim, é isso. E para vocês saberem, gente, do que a Renata tá falando, entra no perfil do Instagram dela aí que vocês vão ter uma noção dessa criatividade, né? Cada vídeo ali é um melhor do que o outro. Ô, Renata, você se considera uma profissional mais criativa ou uma profissional mais analítica? Sabe que eu acho que os dois. Os dois, até porque não consigo te dizer qual mais, mas eu gosto até dos dois. Eu tenho um perfil bem analítico também, com questão de reparar comportamentos. Uhum. Então, sempre que eu deixo o cliente falar bastante, porque a todo momento eu tô reparando ali
o comportamento dele para entender como é o comportamento do cliente dele, já que eu não faço uma reunião com o próprio cliente. Eu tento me colocar no lugar do cliente dele. Conforme a gente vai conversando, eu vou falar assim, poxa vida, o que essa pessoa resolve? Vamos ver aqui qual que seria a dor dessa pessoa que ele tá tratando aqui. Então eu entro no personagem. Tipo Coringa. Você tenta entrar ali no personagem do cliente, da pessoa, para entender como que você vai conseguir ajudar ela. E eu acho isso muito importante, porque sempre fazendo isso, você percebe que a pessoa, ela não tem essa consciência do que o cliente dela, ela acha que ela tem uma solução, só que ela, de fato, ela não entende o que ela tá resolvendo na vida da pessoa. Ela não parou para pensar naquilo ali. Então, eu considero isso muito analítico. Porque as pessoas não têm essa capacidade de... Ela tá tão, talvez, tão atribulada ali no dia a dia dela, tão corrido, que ela não tem tempo para pensar. Ela não para pensar. É a mesma coisa do relacionamento com Deus, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, ver eu postando, eu queria ser igual você, tipo, ter esse relacionamento, ler a Bíblia todos os dias e falar com Deus. Eu falo assim, mas o que te impede? É prioridades, né? Se Deus não é uma prioridade na sua vida, não espere que você seja uma prioridade na vida dele também, né? Porque é assim, o pai tá lá disponível para quem vai buscar. Então, é um exemplo semelhante, assim, a mesma coisa. Você vai entender a dor da pessoa, parar para analisar aquilo ali, dedicar um tempo para aquilo ali. Tudo que você se dedica, tende a dar certo. Exatamente. Pra gente caminhar pro final, e de verdade, tá? Porque no último episódio eu falei umas 3 vezes isso sem pensar, e a minha esposa depois falou, você falou umas 3 vezes, tava terminando, você não terminou. Mas agora, é porque a gente fala assim pro pessoal ir até o fim, né? Chegou ali meia hora, 40 minutos de conversa, às vezes o pessoal tá meio assim, e quando você fala, não, para terminar, e todo mundo se desperta, né? Uhum. Palestrando, não sei se você faz isso, mas é algo que dá super certo, pregando, enfim, falando em público, é uma técnica aí. Mas agora é de verdade, tá? Pra gente ir pro final. Dentro disso tudo, né, que você está falando, sou uma pessoa também que não só espera essa criatividade vir, mas você provoca, você investe em curso, investe em mentoria, você palestra, você sempre está buscando conhecimentos. O que você enxerga hoje, assim, do futuro, não só do marketing digital, de tráfego pago, mas do futuro das empresas mesmo, para esse mundo que a gente vive, que está cada vez mais se transformando digitalmente. As empresas estão cada vez mais indo para a internet, o contato humano ali, ele precisa ser valorizado, mas ao mesmo tempo as empresas estão migrando para o digital. O que você enxerga para o futuro, assim, até mesmo o que você tem ouvido desses treinamentos, cursos que você tem investido? Bom, eu diria que quem não se adapta vai acabar fechando as portas. Ou você se adapta, ou você pede para sair. Porque o mercado, ele exige isso de você. A vida também. As pessoas que se dão melhor na vida são aquelas que se adaptam melhor aos seus ambientes. E eu poderia dizer sobre isso que eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu estou sempre aberta a novas ideias e estou sempre me atualizando, por isso que eu busco cursos e sair da minha zona de conforto. Isso daqui é totalmente sair da minha zona de conforto. Falando muito, que é algo assim que não é assim do meu perfil, por mais que não pareça. Mas eu não tenho esse perfil. A gente até falou, né? Sou fleumática, mais tranquila. O Jofler. O Jofler, se eu não te conhecesse, se você não tivesse me falado, eu não diria que você é sanguíneo. Você não Você parece. achava que era o quê? Você parece Fleumático fleumático também? também, mais tranquilo. Mas, enfim, você precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar ao mercado hoje. Se você não se adaptar, você vai ser engolido. Porque as coisas estão se atualizando muito rápido. Os vídeos hoje da internet, a gente já quase não está conseguindo distinguir mais, e daqui a um tempo a gente não vai conseguir distinguir o que é IA e o que é de verdade. Então, isso é algo que acaba preocupando, porque, gente, a conexão humana, ela é algo que na pandemia, ela se tornou quase que escassa, né? Tudo era feito online. E eu acho que é por isso que depois veio um boom tão grande de pessoas querendo o presencial. Querendo que você vá ali no negócio dela, quer uma consultoria, vamos fazer presencial. Quer fechar serviço de tráfego pago? Sim, vamos fazer uma reunião presencial. Então,
Hoje, assim, os clientes que a gente tem o melhor relacionamento são os clientes do presencial. Esses clientes que querem ali, querem olhar no seu olho, querem sentir sua energia, porque a energia comunica e o ambiente que você frequenta tem o poder de mudar a sua energia. E por isso também que eu tô sempre buscando me atualizar e tá sempre nesses ambientes de pessoas que pensam da mesma forma e querem crescer e estão em outros patamares com a energia elevada, porque se eu frequentar, deixar de frequentar, a minha energia pode cair. E isso daí é ruim para os meus negócios. Então, eu preciso estar próxima de pessoas, busco ter no meu ciclo social pessoas que elevam a minha energia e que eu possa estar sempre conversando para me atualizar até, fazer networking. Eu até falo dessas coisas, de todos os cursos que eu fiz, de tudo isso, é legal, tem muito conteúdo, tem muito aprendizado, mas não tem nada melhor e mais valioso do que o networking. Às vezes você aprende ali trocando uma ideia com a pessoa em 5 minutos, algo que você demoraria 2 horas assistindo uma aula. Não invalido a aula, mas é muito. A pessoa já viveu aquilo ali. Ou seja, além dela não tá só ensinando, ela tá te contando a experiência de vida dela que ela teve fazendo aquilo ali. Então, olha que valioso, né? O quanto é valioso o tempo e o network com outra pessoa. Então, não deixem de se atualizar, não deixem de fazer networking. Quem não faz isso vai ficar para trás, vai ser engolido, vai ter que acabar fechando as portas. Porque hoje a maioria das vendas acontecem através da conexão. E dizem que o poder dos eventos não está nas palestras, está no cafezinho, né? Naquele Este. cafezinho que você toma ali na pausa, você encontra um grupo de pessoas que você conversa, você troca ideia. Claro, né, as palestras são excepcionais, Uhum, mas é nessa troca mais íntima, né? Com pessoas ali que estão com o mesmo propósito que você, com a mesma ambição. uhum. E só um ponto dentro do que você estava falando hoje, de fato, você pega aqueles vídeos tipo, o que que é real? Esse celular ou essa caneca? Aí tal. E virou, parece que virou todo mundo tia do Zap, né? Ou seja, todo mundo Aham. acredita em tudo que vê, o Tia do negócio tá... Zap real. Tá muito isso. É direto eu recebo o vídeo da minha mãe. Ela até parou de mandar, porque eu falei assim, mãe, isso daí é IA, isso não é possível que você não tá percebendo. Mas já teve vídeos de eu ver, eu falei assim, cara, esse policial tá melhorando cada dia mais, porque esse aqui, se não fosse eu, não teria percebido que é IA. Mas, assim, a gente que tá nesse mundo, a gente tem uma visão mais clínica, né? Igual eu falo, eu sou muito crítica com edição de vídeo, muito crítica com audiovisual em si, porque eu sei que isso traz muito resultado. Então, eu reparo muito, sou muito analítica nessa parte, os detalhes e tal, o som, como é que foi editado, se a pessoa passou a emoção que tinha que passar na hora de fazer o vídeo, de editar. Eu sou bem analítica nesse ponto. E é onde que eu pego se é IA ou não. Mas outra pessoa que não tem esse perfil analítico, essa questão, não vai perceber. E tá cada dia melhor. Daqui uns dias eu acho que vai conseguir enganar até a gente que tá nesse meio e também é preocupado com o audiovisual. Exatamente. Ô, Renato, hoje quem são as inspirações para vocês, tanto de profissionais, sejam da área, mais empresários, empreendedores também, assim, não precisa ser exatamente da mídia, que as pessoas conheçam, mas do dia a dia, se você quiser citar algum grande também, quem são as pessoas que te inspiram? Bom, meu mentor tem que me inspirar, né? Senão eu não estaria com ele. Que no caso é o Pedro Sobral e a esposa, a Priscila Zilo. Os dois, assim, são grandes inspirações de pessoas, humanos mesmo, e profissionais. Porque eu não costumo me conectar só com uma parte da vida da pessoa. Ah, eu admiro só o profissional do fulano. Ah, eu admiro só o pessoal do ciclano. Eu acho que a pessoa ela tem que ser completa. E esses profissionais, eu acho eles profissionais assim completos. São humanos e são líderes e são excelentes naquilo que eles fazem. Eles vivem o que eles pregam, o que eles falam. Eles não são marketing, ao contrário de muitas outras pessoas que assim fala uma coisa na internet e vive outra, não vive o que faz. Ele, cara, ele estuda pra estar lá com a gente. Não é porque ele chegou num nível assim que ele não precisaria abrir o gerenciador de anúncios que ele não faz. Pelo contrário, ele tá sempre se atualizando porque ele sabe que ele é inspiração pra muita gente, então ele precisa passar isso para as pessoas. Então eles são grandes inspirações assim. É,
eu não tenho religião, né, em questão de, sou católica, eles são católicos, mas eu não tenho críticas com essa questão, assim, eu respeito a crença de cada um e tal, mas se fosse para dizer assim, não sei o que, seria só esse ponto do catolicismo, porque eu acho ele muito engessado. É engraçado, né? Eu acho que você tá mais próximo, você consegue enxergar esses pontos que quem tá de fora enxerga, né? Eu, particularmente, nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas às vezes é um nível de proximidade também, porque a gente fica mais ali no conteúdo, né? No topo de funil, o que que a pessoa entrega de Uhum. conteúdo e tal. Você que tá participando ali em lives com eles, participando do Subido Pro, né? Subido Pro ou Subido Pro? Pro. Subido Pro. Então Isso. você tem mais essa percepção, né? Uhum. E para a gente ir para um lado mais prático aqui antes de finalizar, e já estamos finalizando, quero investir na internet, Oh. quero colocar minha empresa no digital, e quando a gente fala em empresa, não precisa ser empresa grande, pode ser um microempreendedor. O Uhum. que que a pessoa precisa fazer assim, passo prático? Quero começar a fazer marketing digital para minha empresa. O que que eu faço? Bom, para fazer marketing digital, ela precisa primeiro ter as redes sociais, né? Pelo menos ali o Instagram, se ela quer, sem investir muito, um TikTok, para ela conseguir ali um alcance orgânico. E ela precisa de produção de conteúdo, primeiramente. Ela precisa ali criar uma identidade visual, eu indicaria. Primeiro, para ela fortalecer a marca dela e o brand, né? Começar a fazer brand para que as pessoas vejam e sempre lembre inconscientemente da marca delas. Primeiro de tudo. Segundo, constância e frequência. Ela precisa ser constante ali no que ela faz. Se ela for boa nisso, o tráfego pago vai vir para dar mais alcance, mais visibilidade e maior conversão. Então, é um conjunto de coisas. A pessoa quer começar hoje, a primeira coisa que ela precisa ter é uma marca forte. Então, começaria fazendo branding e tendo constância naquilo ali que eu faço. Depois viria o tráfego pago, porque daí ela está estruturada, ela precisa de uma estrutura para receber o tráfego. Não adianta eu falar para ela, nossa, vamos começar seu Instagram aqui do zero agora e aí a gente já vai conseguir dobrar seu faturamento no mês que vem. Não, não funciona dessa forma, seria um sonho. Mas ela precisa de estrutura para receber o tráfego, ela precisa ter uma marca forte, ela precisa de alguma forma estar na mente das pessoas de forma até inconsciente. E não tem nada melhor para fazer isso do que brand, constância ali na produção de conteúdo e ser frequente. Não tem, felizmente. Esse é o caminho. É fácil? Não. Mas você vai colher frutos bons ao longo prazo. E é algo que não te deixa refém, porque você precisa criar a disciplina de vender o seu próprio produto. Você precisa. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Quem vai saber que você existe? Como que você vai alcançar? Você vai sempre depender de indicação e do seu cliente que fechou com você passar para você. Não dá para ser assim. Uma empresa não vive só de indicação. Uma empresa não vive só assim. Ela precisa ser vista. Ela precisa estar presente em todos os canais de conteúdo. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, tudo. Kawaii. E qual foi o conselho assim que você recebeu, que te ajudou lá no seu início, quando você estava começando, ou até mesmo por agora, né? Porque tem conselhos assim que mudam completamente a nossa percepção. Mas também qual conselho você pode deixar aí para o empresário que está nos ouvindo e que precisa ouvir algo assim para de fato mudar o seu jogo, para te encorajar, porque às vezes tudo que o empresário precisa é isso, né? Coragem. É coragem, e Uhum. às vezes não é conteúdo técnico, é claro. De fato, tem momentos que são técnicas. Se você não desenvolver a parte técnica do seu negócio, você não consegue crescer, você não consegue avançar, não consegue gerar mais valor para os seus clientes. Mas existem momentos que são coragem, motivação. Então, qual conselho você daria para quem está nos ouvindo? Contrate pessoas boas. Saiba quem contratar. E se você não contratar bem, demita rápido.
Identifica se você fez uma contratação ruim, demite rápido e contrata pessoas que, de fato, têm ideias para trazer para o seu negócio. E não tenha vergonha de dizer que você não entende ou que você não queira ser o melhor da mesa. Pelo contrário, busque sentar na mesa de pessoas melhores que você, que elas entendem do que elas estão falando, elas são especialistas naquilo ali que elas fazem e você tem que buscar conhecimento naquilo ali. Não adianta você querer fazer tudo. Eu sempre digo, quem é bom em tudo não é bom em nada. Você tem que ser bom em alguma coisa específica ali. Você não pode querer abraçar o mundo. Porque eu não acredito que você focar... Eu já tentei fazer isso. Focar energia em várias coisas, alguma coisa vai ficar muito ruim. Alguma coisa você não vai fazer direito. Então, por isso que eu busquei ser especialista no que eu faço e não ficar multisserviços, multitarefas, como foi que você falou o nome no início? É empreendedora serial, né? Multiempresária. Empreendedora serial, não busque, assim, só se você estiver já num nível muito elevado, assim, eu falo financeiramente, para você colocar uma pessoa muito boa em cada setor para poder tomar conta para você e que você confia ali diretamente naquela pessoa que você vai cobrar dela. E que ela tem o sentimento de dono, mas caso contrário, foque a sua energia naquilo ali que você é bom, busque pessoas boas para trabalhar com você, que as coisas vão dar certo. Agora, se você não vê que você fez uma má contratação, demitir rápido, ou então tá cercado ali de pessoas que não têm bom conhecimento para te passar, para que vá alavancar a sua empresa, você vai ficar sempre estagnado. Dependendo de indicação, sem ser visto, sem ser lembrado ali por todos, você vai querer ser só mais um e possivelmente quando vier uma crise você vai ter que fechar as portas. Boa, excelente. E então, que você possa ter aprendido aqui com essa conversa, entenda que marketing e vendas são vetores de crescimento para o seu negócio. Não adianta você delegar para outras pessoas, é totalmente responsabilidade sua. Por mais que você vai contratar pessoas boas, né, trazer parceiros, a Rainara é uma dessas excelentes profissionais que podem te ajudar. E foque naquilo que te traz resultado. Invista em boas pessoas e não negligencie em nenhum momento o marketing, principalmente o marketing digital, que hoje já é uma realidade. Não adianta fugir disso, não adianta a sua empresa correr disso, porque de fato, se você não investir nisso, você pode e às vezes você até já está ficando para trás. Então, eu agradeço aí a sua audiência, que você possa refletir isso tudo que a gente falou e eu te espero até o próximo episódio. Muito obrigado.